objetivo é comprar mais ações, a sua meta é mais ações e os dividendos são pagos por número de ações, essas quedas elas são fantásticas para você aumentar o seu número de ações e, consequentemente, lá na frente, você receber mais dividendo. Só que você vai ter que ter estômago, você vai ter que trabalhar seu comportamento no mercado, porque não vai ser fácil. Esse momento ele não é fácil. Então precisa ter tranquilidade, né? Tentar tampar os ouvidos, porque tem muito ruído, muita coisa, né? E cada hora uma narrativa é diferente, de acordo com o que convém para cada um dos lados. Então, muito cuidado, segue a estratégia, muito foco e vamos embora. E você, Lu? Ô, Lucão, coloca aí o gráfico pra gente na tela, por gentileza. Esse gráfico aqui eu postei ontem, acho, antes de ontem, sei lá, já tô até sem noção do tempo. Esse gráfico aqui, pessoal, tá um pouquinho pequeno, mas se vocês quiserem, aumentem a tela aí, ou virem o celular que vocês vão conseguir ver de uma maneira mais... uma maneira melhor aí, tá bom? Opa, valeu, agora sim, os míopes agradecem. Eu postei lá que eu acredito que a gente está num momento hoje de desespero. O que vocês acham, pessoal? Negação, medo, desespero, pânico? Onde vocês acham que a gente está nessa curva aí? Eu tendo a concordar com você, viu, Lu? Eu acho que é perto do desespero aí. Tá nessa linha entre pânico, talvez, e depressão, talvez, alguma coisa assim. E vocês, pessoal? Comentem aqui do lado no Comente chat. aqui, né? Vocês acham Legal. que nós estamos? Eu acho que a gente está entre desespero e pânico, né? A gente tem alguns termômetros muito bons, basta você dar uma rodada no Twitter, né, que ele é ótimo, é um termômetro excelente você passar no Twitter. É só gente chorando, é só choradeira o tempo todo. Então eu acho que a gente está em desespero e pânico. Ô Lu, não sei se vocês perceberam, Lu e Jean, quando dá essas quedas violentas aqui, a nossa live é até mais risonha, né? Tem um motivo para isso, né, Lu? Pessoal, nosso DNA é voltado para as compras. Quando você foca em quantidade de ações, como que você faz para comprar mais ações por menos? É uma ingenuidade nossa pensar que teremos promoções todas as vezes quando tudo está indo muito bem, né? Então, assim, o Fabio que gosta de falar isso muito, né? Tenho repetido aí para vocês até no AGF também. Não adianta ficar falando frasezinha bonita do Warren Buffett, né? De, compre ao som dos canhões, venda ao som dos violinos, se o que vocês fazem é justamente o contrário. Qual que é o segredo, se é que existe segredo? É segurar a mão, vai devagarinho, vai todos os meses. Não fica tentando acertar onde é que a gente tá. Eu postei isso aqui como uma provocação, porque a verdade é, no momento em que nós estivemos entre desânimo e depressão, cara, foi mais ou menos o que aconteceu em 2015, 2016. Ninguém queria ouvir falar de bolsa. Tipo assim, Barsi, quem é Barsi? Imagina esse maluco, esse lunático falando de bolsa, com tudo o que aconteceu no setor de energia, que era um setor extremamente blindado. Imagina, a Petrobras vai falir, a Petrobras vai para R$2. Então, assim, eu acho que a gente ainda não está perto disso, mas não tem como adivinhar, né? E a verdade é que sempre vai ter uma crise pior esperando ali na esquina, e a gente só vai conseguir enxergar que isso foi uma oportunidade mesmo e não foi uma loucura quando já tiver passado. Então, para não correr esse risco, né, e fazendo aqui uma coisa bastante, praticando a humildade de admitir que a gente não tem bola de cristal e a nossa incompetência perante prever as coisas que vão acontecer com o mercado, né? Então, o que a gente faz é comprar aos pouquinhos, pelo menos todos os meses. Quem tem um pouquinho mais de caixa, o que eu tenho feito particularmente, é ponderado semana a semana o que eu vou comprar. E, obviamente, também usando as opções para me obrigar a comprar, ou me obrigar a vender, ou me obrigar a seguir a estratégia, né? E, ao mesmo tempo, rentabilizando a carteira. Então, você quando tem uma estratégia, quando você tem convicção de uma coisa e segue o mesmo caminho, é repetitivo, é chato, em um momento você para de tentar achar o fundo do poço, né? Porque a verdade é que quando está caindo, você acha que vai continuar caindo, quando está subindo, você acha que vai continuar subindo. Isso é psicológico, isso é do ser humano, não adianta fugir. Essa psique aí é estudada no mundo inteiro, num negócio que se chama finanças comportamentais, que o pessoal lá do MBA teve lá no início da turma 1, né? Esqueci o nome do professor agora, meu Deus, mas enfim. Não é isso, pessoal, é seguir uma estratégia, é continuar fazendo o que sempre fizemos no passado, né? E aí perguntaram também pra gente se o JBI ia morrer. Cara, não morreu com o plano Collor, não morreu com as várias trocas de moedas na década de 80, não morreu com 2022 também precificando o caos da eleição do Lula, não morreu em 2008, não morreu em 2020.
Então, assim, acho que já temos evidências suficientes para acreditarmos que desta vez não vai ser diferente. Um dos discursos mais perigosos para os investidores é: mas dessa vez é diferente. A história, ela não se repete, mas ela rima, né? E, obviamente, o mercado é cíclico, não dá para adivinhar onde é que isso vai. São boas, mas o mercado vai bater, né? Ninguém discute, o mercado bate primeiro. Geralmente, primeiro vai no preço e depois discute para ver se estava certo ou errado, né? Qual que é a vantagem disso? Quando você está muito pessimista, qualquer coisa levemente não tão pessimista quanto eu pensava, não precisa ser excelente, já é suficiente para os ativos voltarem para preços não tão interessantes quanto estavam no fundo ainda da oportunidade, pessoal. Então, é isso, não entre em pânico, né? A gente não consegue controlar para onde vão as cotações, mas a gente consegue controlar o nosso comportamento, os preços que a gente paga, as ações que a gente coloca na nossa carteira e, obviamente, os nossos sentimentos, né? Então, façam o possível aí para controlar os ânimos. Se você perceber que é um negócio que está te tirando sono, assim como o day trade tirava o sono do Fábio, assim como o Pugê também teve coisas experiências também muito ruins, né? Todos nós tivemos. Cara, então vai devagar, reduz um pouco, porque é realmente nesse momento que a gente descobre o nosso real perfil de investidor, né, pessoal? É isso aí, Jean. E eu queria dar um recado antes de encerrar para a gente ir lá para a nossa live, tá, pessoal? A Bolsa ontem caiu. Ó, a gente continua comprando, independente do cenário político, independente do que aconteça, a estratégia ela se comprova cada vez mais atemporal e para qualquer pessoa. Qualquer um consegue... qualquer pessoa consegue ganhar um pouco mais do que gasta, consegue investir de forma tranquila com esse nosso método aqui, tá bom? Que o Barsi nos ensinou. Agora, um recadinho bem rápido para vocês que eu gostaria de aproveitar a audiência ultra qualificada do AGF. Para vocês todos que estão aqui no chat, são formadores de opinião. Ontem a Bolsa caiu em função da revogação de alguns pontos da lei das estatais. A lei das estatais ela foi criada no governo Michel Temer para impedir algumas maluquices, por exemplo, alguns esquemas de corrupção que já aconteceram lá atrás, que foi o caso do Petrolão, tá? E essa lei foi revogada na calada da noite por alguns deputados. Aí, assim, ó, é um recado para as pessoas que ficam tratando política assim, como de uma forma mais superficial. O que eu quero dizer para vocês no final de tudo? Olhem como os deputados votaram, porque vocês vão se surpreender. E você tem dois textos lá. Você tem o texto base, tá? Só para vocês entenderem como é que funciona um trâmite político nessa escala, a grosso modo. Você vem o texto base lá. Desse texto base você pode votar destaques, ou seja, tirar um parágrafo ou outro que você não concorde. Veja como o seu deputado votou no texto base, tá? Porque os destaques não passariam de alguma forma. Isso assim, era bem sabido pelo próprio parlamento que isso não passaria a parte dos destaques. Então veja como o seu deputado votou essa parte do texto base, tá? Para você votar melhor na próxima vez na hora de você ir lá e colocar o seu número lá de deputado, tá bom, pessoal? Se você gosta do mercado, se você gosta de um mercado mais liberal, mais leve, que gere mais empregos, que você compre as coisas de uma maneira mais barata, com menos corrupção, dá uma olhadinha no que o seu deputado fez, seja lá qual for seu partido, tá? Dá uma olhada no que o seu deputado fez e como ele votou para você não repetir esse erro se você achar que foi um erro, tá bom?